Olá, meu nome é Carolina Sérgio Gomes e eu sou repórter de cultura do site Metrópolis. Eu conversei com a atriz Beth Coelho e com o diretor Gabriel Fernandes sobre a peça Molly Bloom, que está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Unimed. A peça traz o último trecho do livro Ulisses, de James Joyce. Nele, a personagem Molly Bloom vive um fluxo de consciência em que ela fala sobre seus dramas, seus amores e suas aventuras amorosas. Confira nossa conversa. Fico imaginando. Será que ele está acordado, pensando em mim ou sonhando? Será que eu estou no sonho? Falando ainda do texto, né, o que mais me impactou ao ver a peça, assim, é em pensar que esse texto foi escrito no início do século XX, foi publicado, acho que em 1922, né, mas ele é super avant-garde, assim, né, ele está à frente do nosso tempo, e o mais interessante é que ele é um texto que constrói uma mulher super independente, e foi escrito por um homem, então você também teve esse impacto desse texto que foi escrito por um homem sobre essa mulher que tem tanta liberdade. Me conta um pouco do impacto que você teve na leitura. Certeza, Karina. Tanto é que eu quis fazer exatamente por isso. É impressionante, né? A visão dele em relação à mulher. A gente esquece que foi o James Joyce que escreveu a Molly Bloom. Ela é tão viva, ela é tão autêntico em relação aos temas femininos que a gente acha que realmente foi a Molly Bloom que... É engraçado você dizer isso. Quando a primeira vez que eu li, a gente escuta a voz, não sei se aconteceu com você, você escuta a voz, porque como exatamente da cabeça dela, parece que ela está falando com você, e parece que ela é viva, que ela é uma figura, tanto é que ela é muito montada, e tanto é que eu sinto assim, eu sinto exatamente isso, e, por um outro lado, infelizmente, né, no sentido de comportamental, ainda está na nossa frente, infelizmente. Mas, felizmente, pela beleza, pela obra ímpar de arte, né, que a gente tem aí, encontra nesse livro de 100 anos de existência de edição. Você, na peça, de cerca de 90 sims no texto, né? O quê? Desculpa. Na peça, o texto, você fala pelo menos 90 vezes a palavra sim, né? Sim, sim. Isso. O texto também tem uma musicalidade, assim, né? Que é muito interessante e gostosa, assim, de ouvir, né? Das palavras, o jeito que ele usa os gerúndios, eu gostei muito, assim. Isso mudou para você alguma coisa, assim, desse sim, que você... usar tanto essa palavra, a gente usa tanto não às vezes, né? Essa permissão. Puxa, Karina, esse é um ponto maravilhoso, porque sim, eu não sabia da força dessa palavra. É uma palavra de luz, é uma palavra ela por si só, ela é positiva, né? Por si só. E ela é uma palavra que a gente teria que usar mais mesmo. Por uma série de coisas, né, na vida, assim, na vida a gente devia acordar, e a primeira palavra que vem deveria ser sim, né, estou acordada, sim, estou viva, sim, vou fazer isso, sim, é isso, sim, de sim, estou aqui no caminho certo, sim, ou para as respostas, e tem também o sim, dá algumas respirações, e eu estou ainda descobrindo em processo, porque em teatro a gente, como faz ao vivo todos os dias, cada dia eu ainda descubro, depois de não sei quantas récitas, ainda descubro inflexões novas, momentos novos, às vezes um gesto novo, etc., desde que não atrapalhe a configuração da peça, que você sabe que é muito bem marcada, né, para a captação da imagem. Isso o Gabriel pode falar. Vem aqui, Gabriel. Pode vir que daqui a pouco eu tenho uma pergunta para você. Vem aqui, senta aqui. Então, este é Gabriel Fernandes. Oi, Gabriel. Então, só para terminar o nosso ciclo de sim, eu descobri e continuo descobrindo diferenças dos sims.
Então é muito bonito. Se você tem às vezes são sutilezas, mas que são várias maneiras, o que eles significam, de que maneira você diz, de que maneira, se é suave, se é afirmativo, se é às vezes até uma certa dúvida, se é um pensamento, se é algo que te remete a alguma coisa. Eu adoro, se você tocou num ponto que eu adoro, eu estou agora enlouquecida com essa palavra, só penso em sim. Sim, porque eu também estava me sentindo ótima e cansada e ferrei no sono assim que me estiquei na cama, até aquele trovão me acordar que nem se fosse o fim do mundo. Deus! Depois que eu tirei aquilo tudo com a persiana baixada, depois de eu ficar horas e me vestindo e perfumando e penteando, aquilo parecia um ferro. Ou algum pé de cabra grosso de pé o tempo todo. Ele deve ter comido ostra, eu acho. Umas dúzias. Eu queria que vocês falassem um pouco da escolha cênica, né? Porque uma das coisas mais difíceis para um ator é ficar de costas para o público, né? E a peça, a Beth fica praticamente, não sei, uma porcentagem grande, né? E vocês resolveram ali até com o espelho, né? Que traz ali a intimidade da cama, e também com as projeções, né? Como é que foi articular isso? O espelho não foi para resolver o fato de eu começar de costas e fazer muitas vezes de costas. Não, isso foi uma concepção da Daniela desde o início, de que a gente tinha que fazer de alguma maneira com que a plateia fosse espiar, fosse ver essa cama, fosse entrar nesse quarto, e que não podia ser algo como, que não fosse de cara uma coisa tradicional do teatro, aberto, sabe, um palco lá em cima e alguém falando assim, jogado assim, sabe, tão abertamente, que fosse uma coisa fechada, que fosse aos poucos entrando exatamente numa fechadura e fosse indo. E através desse movimento que a gente trouxesse reflexos e também ponto de vista que é muito presente, né, no texto, assim, essas aberturas, né, o fato de não ter ponto final, de não ter uma coisa assim, é sempre dúbio, assim, tem sempre uma dúvida, tem sempre uma questão levantada que nunca fecha, né, exatamente as questões. Então eu acho que o espelho, as câmeras, as imagens vêm traduzir cenicamente esse trecho do Ulisses. E a posição eu achava até curioso, porque tem hora que me dava uma curiosidade, assim, mas onde é que tá essa câmera? Onde é que tá projetando? Onde é que tá pegando o rosto dela, assim, né? Como é que foram essas marcações de lidar um pouco com uma gravação de filme, né, dentro do teatro, assim, porque dá uma misturada ali com a projeção, né? Acho que talvez o Gabriel possa contar um pouco, não sei, desse trabalho, assim, de câmera, teatro, enfim, misturar ali os dois, né? Karina, a princípio a gente escondeu as câmeras, né? A ideia é que ela não aparecesse. Eu vinha de um trabalho que eu fazia câmera ao vivo, então eu sempre aparecia em cena. Então esse é um dos primeiros trabalhos que eu faço onde as câmeras estão escondidas. E também não são operadas por pessoas, né? Elas são operadas remotamente. Então são câmeras fixas que tem como operá-las na cabine. Eu opero, são 5 câmeras. Uau, 5 câmeras. Então, assim, a posição delas é um esquema simples, eu diria, né? Uma em cada ponta da cama, escondidas atrás das pernas, nos cantos, e uma a pino, que a gente guarda para os momentos mais especiais da peça, a câmera a pino. Teve uma ideia inicial, né, com a Daniela e com a Beth, que a gente queria continuar a nossa linguagem teatral e cinematográfica, essa coisa híbrida que a gente desenvolveu na pandemia e agora trazendo para o palco, e tinha essa vontade. Tinha essa ideia mesmo. Não foi de cara, nós tínhamos dúvidas se teria a presença, né, por exemplo, do Gabriel com uma câmera ou outras pessoas com a presença a gente pudesse ver, ou se não. Mas eu acho que, sei lá, nós chegamos à conclusão que perderia esse encanto, esse mistério. De onde vem isso? Muita gente acha que é pré-filmado. Eu pensei nisso.
Tudo ao vivo, tudo ao vivo. E a ideia justamente de fazer sem os operadores era para trazer a solidão deles, a intimidade deles no quarto, para justamente trazer a ideia do voyeurismo, né? Se tivesse uma pessoa, um movimento, claro que a gente podia esconder, mas se qualquer um percebesse que tivesse alguém mais no palco, acho que tiraria um pouco essa magia de estarmos adentrando de forma proibida, de forma escondida, o quarto desse casal. É porque a peça acabou ficando meio preto e branco, assim, né? O cenário, o figurino da Beth, você também traz a projeção em PB, assim. Como é que você poderia ter feito colorido, mas você escolheu o PB? Por que você escolheu dessas cores? Assim? Eu a princípio gosto muito, acho que o preto e branco valoriza muito o trabalho do ator, de certa forma, acho que são menos informações, que você fica mais focado no trabalho do ator, na emoção, no texto, eu gosto muito disso. Já todo o conceito, porque não só a tela, como você bem disse, não é só preto e branco, mas parece que o ao vivo é preto e branco, né? Dá essa impressão devido à paleta de cores que foi escolhida aí sim pelos cenógrafos Daniela Toma e o Felipe Tassara, que de fato são vários tons de cinzas, né? Citando esse livro que, enfim, não chega aos pés do Joyce, porém são vários tons, porque a camisola dela, a cama é cinza, o lençol também é outro tom de cinza, o travesseiro também é cinza. Quando a gente fez um Sesc Paulista... O Bloom é preto, né? É um preto acinzentado, claro que tem pequenos detalhes de cor, obviamente, né? Mas a gente enxerga em preto e branco, né? Engraçado. Embora a pele da Beth também seja bem branquinha, do Beto também é uma pele bem branquinha também. Então dá uma sensação de estar assistindo um ao vivo em preto e branco. Então foi todo um jogo de conversa com os cenógrafos, com a Dani, de como a gente ia criar essa paleta, que o cinema acabou entrando junto e que me favoreceu muito, porque eu gosto muito do preto e branco, e que também traz uma coisa atemporal também, porque é um livro de 22 e uma história que se passa em 1904, que também acho que traria um pouco dessa estética de época, trazer um preto e branco, um cinema antigo. Então acho que foi todo esse diálogo que eu tive com a Dani e com a Tassara, para a gente chegar nesse preto e branco, que é quase um preto e branco ao vivo. Outra coisa que eu queria te perguntar é porque na peça você fica muito tempo deitada, né? Você passa praticamente a peça, você e o Roberto passam praticamente a peça inteira na cama. Como é que foi essa preparação para falar tanto, né? Dizer tanto texto deitada? E para isso a gente treinou muito. Eu fiz no colchão da minha casa, mas é muito estranho, porque eu não consegui ensaiar na minha cama. É muito estranho, eu não sei te dizer por quê. Porque não sei, porque não é um objeto doméstico, é um objeto... Mas nós fizemos em colchão no chão, porque eu comecei a ensaiar de pé, encostada na parede, mas é outro tipo de coisa, não dava, porque tem a gravidade? A gravidade do chão é completamente diferente da leveza, vamos dizer, é quase que equiparando você atuar de pé ou deitado, é a mesma coisa de você estar fazendo um exercício aqui e dentro da água, é um pouco assim equivalente, entende? Muda completamente a disposição do corpo. Então, teve muito treino para isso. Nós começamos 6 travesseiros e foi tirando aos poucos, porque eu precisava de apoio, sabe? Não conseguia, a garganta era ruim falar e tudo. Mas acho que chegamos lá. Hoje eu só faço com 2 travesseiros. A peça é toda íntima, né? Tem coisas que quanto tempo você demora, às vezes, a soltar um pum do lado de alguém, né? Tipo, a gente compartilha o pum, o xixi, né? Tipo, e a cama, né? A peça é de uma intimidade atroz. Intimidade profunda, né? Assim, e você vê que ali, esse tipo de coisa ainda é uma questão, né? Assim, para o casal de 16 anos. Então, mas é isso, tem que trazer a plateia para essa intimidade que você está falando, pelo que você está falando, parece que nós conseguimos.
Vocês conseguiram muito. Eu vou pedir, então, para vocês convidarem as pessoas para assistir o espetáculo, e até quando que fica, né? Fica no Teatro Unimed. Então, fica até dia 26 de março, no Teatro Unimed, e o teatro que é muito bonito, né? Teatro lindo mesmo, gosto demais daquele teatro. Ele é muito aconchegante, ele é muito perfeito para essa peça. Eu acho que na medida certa, no tamanho certo, tanto para a cena, né, do cenário, quanto para o filme, para as projeções. Tem uma proporção muito boa e os lugares são todos ótimos. Dá para ver 2, 3 vezes. Quem gostar da peça, as pessoas estão voltando, porque o teatro fica na Alameda Santos, com a Rua Augusta, e estamos sextas e sábados às 20 horas e domingos às 18 horas. Eu espero vocês para a gente conversar ainda mais no teatro. Obrigado, gente.